João nos conta dos 7 sinais de Jesus em seu evangelho, pois sabia que o mundo precisava encontrar o Deus encarnado que veio nos salvar. O encontro com Jesus nos exige uma resposta. Ou ele era um louco e mentiroso, ou o próprio Deus entre nós. Quem é este Jesus de Nazaré? Um homem comum? Um sábio mestre? Um profeta? Quem é esse que fala com tamanha autoridade e deixa todo o povo maravilhado com seus sinais? Basta um encontro com ele para notar que não se trata de um homem comum. É muito mais do que podemos compreender. Para você, quem é Jesus? Graça e paz, boa noite. Pessoal da minha coordenação pode se comportar. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de vir compartilhar com vocês e fazer parte dessa série dos 7 sinais. E eu confesso que eu estou muito nervosa, porque mais nervosa do que quando eu dou aula, ou quando apresento o TCC, ou quando faço qualquer coisa, porque eu entendo que a palavra de Deus é uma coisa muito séria. É uma coisa que requer da gente temor, e eu até brinquei com o Yuri, tremor também, que é tudo que eu estou sentindo agora aqui, inclusive. Nós vamos orar para que o nosso Senhor possa falar conosco. Senhor, eu clamo ao Senhor para que o Senhor continue se revelando e para que o Senhor use a minha vida, Senhor, para que não seja eu falando, mas o Senhor. Prepara o coração de cada um dos meus irmãos, porque os teus sinais são maravilhosos, Deus. Os teus sinais são incríveis, Deus. E eu não quero falar nada menos do que aquilo que o Senhor planejou para essa noite. Eu não quero usar um exemplo a menos do que aquilo que o Senhor sonhou para essa noite. Capacita mesmo, Senhor, e que nós possamos sair daqui com a nossa fé avivada, Deus, com a nossa fé firmada no Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de falar de Ti. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de compartilhar na minha igreja, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Já estou quase mais calma. Vocês podem abrir em João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo do 46 ao 54. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, né? Como vocês sabem, nós estamos na série 7 sinais, onde nós temos aprendido com o Evangelho de João, Jesus revelando os seus sinais e milagres para demonstrar nada menos e nada mais do que Ele como o Filho de Deus. Na semana passada vocês aprenderam que no casamento Jesus estava lá não só para celebrar aquela festa, mas para proporcionar aos convidados que eles pudessem celebrar a vida. Jesus quer que nós tenhamos uma vida alegre e uma vida plena. E no episódio de hoje, nós vamos aprender que Jesus revela a vida como um dom de Deus. Jesus quer nos ensinar hoje como exercitar a nossa fé para vivenciar os seus milagres, vivenciar os teus sinais. Vocês me acompanhem na leitura, por favor? Vamos lá. Capítulo 4, verso 46 em diante. Em sua viagem pela Galileia, Jesus chegou à cidade de Canaã, onde havia transformado a água em vinho. E havia ali um homem da cidade de Cafarnaum, oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando ele soube que Jesus tinha chegado da Judeia e viajava pela Galileia, este homem foi procurar Jesus e pediu a ele que viesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que a essa altura já se achava às portas da morte. Jesus disse: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas? O oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já, antes que o meu filho morra. Então Jesus lhe disse: volte para casa, o seu filho está curado. O homem creu em Jesus e foi para casa. Enquanto ele estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que tudo ia bem. O teu filho vive. Ele perguntou quando o rapaz havia começado a se sentir melhor. E eles responderam: ontem à tarde, em torno de 1h, a febre o deixou. Então o pai percebeu que aquele era o momento exato
em que Jesus havia dito: o seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Este foi o segundo sinal miraculoso de Jesus na Galileia, depois de chegar à Judeia. Eu confesso a vocês que quando o pastor Yuri, que foi quem me comunicou, que eu teria que compartilhar sobre esse milagre, embora eu já fosse nascida na igreja e ouvisse muito falar das histórias de Jesus, esse era o menos conhecido. E aí me bateu um desespero. Eu falei, o que é que eu vou falar? Seria tão mais fácil falar da multiplicação, da transformação, eu dando spoiler, né? Da transformação da água em vinho, e de andar sobre as águas, tantas coisas. Mas Deus falou, olha, agora eu vou revelar para você algo novo, porque a minha palavra ela se renova dia após dia, e mesmo com todo o seu tempo de igreja, eu vou mostrar para você algo que você talvez nunca tenha visto. Eu comecei a ler a palavra, e então Deus foi ministrando no meu coração sobre fé, e é sobre isso que nós vamos aprender hoje. O primeiro tópico que nós vamos aprender com esse oficial é reconhecer a magnitude de Jesus. Perceba, ele era um oficial do governo, ele não era qualquer um, ele era uma autoridade. Ele era alguém que tinha um certo prestígio social, ele era alguém que tinha status. Mas ele, diante da febre que assolava aquele filho dele, ele viu que ele era muito pequeno para resolver o problema. Então ele soube, ele ouviu falar que Jesus estava operando milagres e procurou a Jesus. Ele se dispôs a ir até Jesus. Existem tribulações que atormentam tanto a quem é rico, quem é pobre, e caso disso é uma enfermidade. Você pode ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro, se você tiver de ficar doente, você vai ficar. E era essa tribulação que estava atribulando o coração daquele pai, que desesperado, viu em Jesus a última alternativa para salvar o seu filho. Ele não só apenas ouviu falar de Jesus, confiou que Jesus era poderoso, ele foi para falar com Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, ele não deu aquela carteirada. Boa noite, eu sou oficial de Cafarnaum e preciso de um milagre seu. Realize agora. Ou mandarei algumas pessoas virem aqui e resolver o problema. Ele não chegou e falou, olha, Jesus, é o seguinte, estou precisando de um milagre, a gente poderia negociar, eu pago para o senhor, eu vejo como a gente faz. Não, ele chegou e falou, por favor, vamos comigo a Cafarnaum, meu filho está muito doente. Ele estava desesperado. A palavra diz que ele suplicou pela presença de Jesus. E isso mostra que ele tem uma verdade para nos ensinar. Quem procura a vida em Jesus, encontra. Ele não foi a Jesus para conhecer, porque Jesus era popular. Ele não foi para Jesus para ver quem que era o cara que estava transformando em água em vinho. Ele foi porque ele sabia do poder de Jesus. E ele foi para não pedir algo para si mesmo. Ele foi para pedir pelo filho. Detalhe. Às vezes a gente pensa, mas é para ele também, né? Por tabela, porque qual é o pai que não se preocupa com o filho? Infelizmente, Satanás tem minado tanto os relacionamentos que chega a ser pouco comum um pai que de fato se preocupa com o filho. Eu trabalho numa escola pública onde as crianças chegam a delirar com a presença do pai. Esse oficial, ele se sensibilizou com uma causa que não era dele e ele foi atrás. Será que nós temos feito isso pelos nossos familiares? Para aqueles que estão perto de nós? Será que a gente consegue pensar que o nosso Deus é tão poderoso a ponto de resolver o problema daqueles que não sabem que Jesus é a solução do problema? Não foi o filho que chegou e falou, ei pai, vai lá e pede para Jesus para ele me curar. O filho não tinha noção de como ser curado. O pai identificou a necessidade e foi até Jesus. Ele reconheceu o poder de Jesus e foi até Jesus. Então nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo como alguém capaz de fazer muito mais do que a gente consegue imaginar. Um poder sobrenatural. Reconhecer a magnitude de Cristo é o primeiro exercício de fé que nós precisamos ter. Porque se a gente não reconhecer que Ele pode fazer, a nossa fé não vai ter base nenhuma. Mas não adianta de nada a gente conhecer a Cristo
reconhecer o seu senhorio e ver que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é magnífico, que Ele pode fazer todas essas coisas e não insistir pela presença de Jesus. Quando esse oficial chegou a Jesus, ele não recebeu a resposta que ele queria. Eu imagino que quando ele pensou, olha, eu vou até Jesus, eu vou pedir para que ele venha na minha casa, eu vou contar o que está acontecendo com o meu filho, e o meu filho vai ser curado. Ele vai fazer um milagre, ele vai operar na vida do meu filho. Ele chega para Jesus, fala, olha, você pode vir comigo? Jesus olha e fala, olha, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus não falou nem queria, nem que não iria, nem que nada. Acho que aquele pai ficou perdido. Isso foi um toco, isso não foi um sim, foi um não, foi um talvez. Mas ele não se desmotivou, porque ele tinha um propósito quando ele foi até Jesus. Ele ia insistir pela presença de Jesus, porque naquele momento, a fé dele ainda estava baseada no que ele podia ver. Ele ia insistir pela presença de Jesus, porque Jesus poderia resolver o problema dele. Então ele respirou fundo, e aí ele já um pouco mais desesperado, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Por favor, estou clamando, venha antes que o meu filho morra. Eu não sei dos sinais, não sei das maravilhas, eu não entendi o que o Senhor quis falar, mas eu quero que o Senhor venha. Eu preciso da sua presença. Eu já sei que o Senhor pode curar e pode operar maravilhas, é por isso que eu estou aqui, eu já entendi a primeira lição. Eu preciso que o Senhor venha comigo, eu preciso da sua presença. Quantas vezes a gente se chega até Jesus, falando que nós queremos a presença dele, mas na verdade nós queremos ouvir a resposta que a gente foi procurar. Na minha escola, as minhas crianças, elas oram um Pai Nosso assim, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, porque eles confundem o vosso e o nosso. Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade. E eu fico pensando, aí a gente vai ensinando, não, é a vossa, porque a gente está falando de Deus. Quantas vezes o nosso coração está orando exatamente assim? Deus, seja feita a minha vontade. Seja feita do meu jeito. A sua presença não é importante, contanto que corra tudo bem. Quantas vezes a gente insiste pela presença de Jesus? No mundo, tem algumas pessoas que ganham milhões para fazer presença VIP em festa. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ter a presença de Jesus na sua vida? Porque só reconhecer que Ele é o Senhor não é o suficiente para você ter um relacionamento com Ele. Porque Jesus, Ele quer se relacionar. Ele quer fazer milagres, Ele quer operar sinais, mas Ele quer se relacionar comigo e com você. O que você está disposto a fazer por isso? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Se é que nós estamos dispostos a pagar algum preço. A presença de Jesus é realmente importante? Você passa o dia inteiro ansiando pela presença de Jesus? Jesus faz parte da sua agenda? Qual é a relevância que a presença de Jesus tem nas nossas vidas? A começar de mim, que tomei a chulapa antes de vocês, para vir aqui pregar. Mais do que ir até Jesus, insistir pela presença dEle, nós precisamos crer no que Jesus diz. Este sinal, ele nos ensina que nós não precisamos fazer exigência para Jesus. Esse oficial não chegou e falou, olha, eu quero que o senhor faça um milagre agora, hein? É desse jeito, se o senhor não fizer, eu vou abandonar. A gente costuma fazer essas provas com Jesus, como se nós não precisássemos dele, né? Como se ele que precisasse da gente. Creia no que Jesus diz. Então Jesus olha para aquele homem e fala, pode ir, o seu filho continuará vivo. Tá, mas o meu filho continuará vivo com saúde, o meu filho continuará vivo curado, o meu filho continuará vivo. Ele não ficou questionando, ele ouviu, pode ir, e foi. O terceiro passo para a gente exercitar a nossa fé é crer no que Jesus diz. Esse pai não ficou questionando, talvez
se ele fosse um pouco mais pós-moderno, ele ficaria fazendo perguntas. Qual é o método que o Senhor utilizou para curar? Como eu vou comprovar se o Senhor curou realmente? Como o Senhor curou, sem saber se foi fungos, bactéria ou vírus que causou essa doença? Se fosse de humanas, o que é cura para o Senhor? Qual é o seu entendimento de cura? Ele não fez nada disso, ele ouviu, está curado, eu vou voltar. A outra lição que nós precisamos aprender é que Jesus é claramente a palavra viva de Deus. Quando Jesus fala, as coisas acontecem. Nós precisamos crer nisso. Diante das situações inesperadas, geralmente nós acabamos recorrendo a Jesus. Perto daquele concurso do vestibular, no fim de relacionamento, eu acho que quando a gente mais... Já faz muito tempo que eu me relacionei, mas ainda lembro como é. Tá na fossa, é difícil. É quando a gente se apega com Jesus e fica apaixonado por Jesus, porque você está solto na banguela. Eu costumo dizer que a nossa fé ela é exercida verdadeiramente quando nós estamos bem. Quando nós estamos felizes. É fácil você se sensibilizar com alguém que perdeu um ente querido. Difícil é você conviver com aquele alguém quando ele está melhor do que você. Quando a gente está alegre, a gente se lembra de Jesus. Quando a gente está triste, é só Jesus. A gente vai lá, olha, o Senhor que pode curar, o Senhor que pode restaurar essa DP que eu peguei cálculo pelas 50 mil vezes, aqui me ajuda, me salva. E quando você está bem, onde está Jesus? Você vai à procura de Jesus? Você espera para ouvir o que Jesus tem a te dizer? Muitas vezes a gente não faz isso. Nós somos condicionados a usar Jesus como o santo milagreiro gospel. Onde eu peço e ele faz. E se ele não faz, aí eu fico de mal. Aí eu diminuo meu tempo de TSD, não oferto mais e às vezes não leio a palavra, porque não fez o que eu quis. Ouvir um não de Deus é muito doloroso. E quando a gente está passando por uma situação difícil, às vezes é até difícil acreditar em Deus. Deus, está tudo dando errado na minha vida. Eu não consigo ser bem sucedido em nada. Eu estou encalhada, eu estou desempregada. Eu estou sem sonho, eu estou sem perspectiva, eu não tenho mais o que fazer. O Senhor não vai falar comigo? Jesus está falando, mas você não está ouvindo o que Ele diz. Porque não é o que você queria ouvir. Quando nós estamos na dificuldade, lá em Lamentações de Jeremias, tem um versículo que eu sempre gosto muito de me lembrar, que ele fala, está no capítulo 3, versículo do 21 ao 23. Todavia, me lembro do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Tem gente emocionada aí com a palavra. Até eu também. Estou com vontade de chorar aqui. Pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é tua fidelidade. A coisa que mais tem que gerar esperança na gente não é só os sinais de Jesus. É como, não lembro quem do louvor falou. Acho que foi o PP. A cruz de Jesus é o que tem que nos gerar esperança. É a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus é o que mais tem que nos gerar esperança. Que é por causa desse sacrifício que nós não somos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia sobre a nossa vida, porque nós somos falhos. Alguns mais falhos do que outros. Nós precisamos crer que Jesus tem uma palavra poderosa sobre a nossa vida. E precisamos estar sensíveis para ouvir isso. Aquele oficial, ele foi com o coração disposto, ele estava desesperado, Jesus era a última alternativa dele. Ele foi, provavelmente chegou e se ajoelhou, por favor, eu imploro. Nós já somos grandes lá em casa, né? Mas quando a gente está doente, a minha mãe pode estar, como diz meu primo, mais morta do que viva, porque cansada, quebrada. Ela vai tirar forças de onde não tem, para ir com a gente no hospital. E todo um bando de marmanjo, o mais novo tem 20 e poucos anos.
Porque ela tem isso, ela tem esse desejo. Imagina Deus que criou você. Tem um projeto para você, está comprometido com o projeto. E Ele quer falar com você, mas você às vezes não quer dar crédito. Aquele oficial não, ele tinha um coração disposto e pronto para ouvir o que Jesus tinha para falar. Será que a gente vai ter que esperar chegar numa situação de desespero para conseguir ouvir o que Jesus tem para falar? Além de ouvir e crer no que Jesus fala, nós precisamos compartilhar a nossa fé. A fé verdadeira, ela deve ser compartilhada. Quando aquele homem chegou na presença de Jesus, se colocou ali de joelho e clamou, suplicou pela cura, e recebeu a palavra e foi de volta, eu imagino que ele foi o caminho pensando, meu filho está curado. Meu filho está curado. E eram em torno de 30 quilômetros. Eu não sei quem já andou isso, eu já. É cansativo. Meu filho está curado, eu creio que meu filho está curado. Aí estava um letreiro assim, guru espiritual. Ele passou direto. Meu filho está curado, eu tenho foco. Jesus falou, meu filho está curado. Aqui, universidade não sei o quê, realize cura. Ele passou direto. Durante o caminho, o coração daquele homem se manteve íntegro. Ele acreditou no que Jesus falou e foi com um propósito de verificar, de aferir, mas mais do que isso, de contemplar, porque ele já tinha crido. Quando Jesus falou que se ele não realizasse sinais e maravilhas, as pessoas não creriam nele, né, não iriam crer. Ele estava, na verdade, testando a prova a fé daquele homem, para ver se aquilo era uma fé genuína. Em João 20 diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então Jesus precisava ver. Lógico que Jesus sabia o que ele ia pedir. Lógico que Jesus sabia o que o filho dele tinha. Jesus tinha a cura pronta, mas ele precisava testar o coração. Ele precisava provar aquele oficial. Ele precisava ver a intenção. Quando Jesus te indaga e põe você à prova, você é aprovado ou reprovado? Compartilhar a nossa fé é ir pelo caminho convicto daquilo que Jesus tem para nós. É você entrar na sua universidade convicta do que Deus tem para você, de quem é Deus para você, do que Deus disse para você, para não vir o vento ideológico e te balançar. É você entrar no seu serviço e estar convicto de quem é Deus na sua vida, da presença de Jesus na sua vida, no que Ele te disse, para você não se deixar levar pelo jeitinho. É quando você entrar num relacionamento, você saber quem é Deus na sua vida, o que Ele já fez por você e não negociar sua santidade. Não deixar rolar aquelas mãozinhas bobas, aquela coisa. Porque Jesus, Ele é maior na sua vida. Aquele homem, durante o caminho, ele não se desviou. Porque ele foi com um propósito até Jesus. Ele recebeu uma palavra profética e creu. E ele estava voltando, não para verificar se Jesus tinha feito ou não. Ele estava voltando para contemplar o sinal. Para contemplar o milagre. Porque a fé daquele homem era uma fé amadurecida, era uma fé que ele não precisou ver, é uma fé que ele creu. E a fé verdadeira, ela deve ser compartilhada. Quando ele estava indo, os seus funcionários vieram de encontro. E disseram, ei, teu filho vive. Naquele momento, eu acho que ele pensou, funcionou. Eu clamei a Jesus, eu acreditei e agora é fato, o meu filho vive. Nós temos uma coisa também a aprender com esses funcionários. Quando nós temos uma boa notícia para compartilhar, a gente fica que não se aguenta. No grupo das meninas, quando uma de nós começa a namorar, é um bafafá tremendo. Oh, aleluias, derrama unção. Quando passa no concurso, aí posta no Facebook. E aí quando a gente tem tanta coisa para compartilhar,
Quando a gente compra um bem material, a gente conta tão feliz. Minha mãe costuma falar que eu sou bem boca aberta, né? Porque quando eu compro uma viagem, mesmo que eu não fale, eu fico tão feliz que eu vou viajar, demora 10 meses para viajar, mas eu estou tão feliz hoje, qualquer pessoa que me perguntar, ela vai perceber. Mas a nossa fé não é assim. Você compartilha Jesus como se ele fosse, sei lá, uma lástima, como se ele fosse um acidente, como se ele fosse um protótipo que você está cumprindo aí. E aí, cara? Puxa, passei no concurso. Você não dá nem um glória a Deus. Não sei que foi milagre mesmo. Você chutou lá, pediu o Espírito Santo. Aí você dá glória a Deus, fala que estudou e tudo mais. Mas, via de regra, a nossa fé é compartilhada como se fosse uma coisa menor. Você não chega e fala, cara, eu tenho uma coisa para te falar. Jesus falou comigo esse final de semana. Você não chega nessa entonação. Você chega, o Senhor falou comigo. Não foi... Eu vejo isso nos testemunhos de célula que eu vou. Começa lá, quem tem um testemunho para contar? Até um testemunho que é bom vira testemunho no tom de voz que a pessoa conta. Essa semana eu recebi um aumento no emprego. Foi legal, mas aumentou o meu trabalho. Essa semana eu recebi mais prazo para fazer um trabalho na faculdade, mas eu passei na média. Estudei muito. Nem as coisas boas, os sinais bons que Jesus faz na nossa vida, a gente compartilha com alegria. Que fé é essa? Uma fé imatura. Uma fé que não tem a presença de Jesus ao nosso lado, que tem o senhorio de Cristo tão distante. Uma fé que não é relacional. Com qual alegria você compartilha o que Jesus está fazendo? Eu não consigo pensar que o nosso Jesus, que fez tantas coisas, hoje parou de fazer. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e vai ser o mesmo amanhã. A gente vem aqui nos testemunhos de batismo, tantas transformações, a gente ouve e fala, ai, de novo, Jesus mudou a vida, trouxe alegria, me libertou disso. Já não tem mais valor, porque a presença de Jesus, ficou lá atrás. Jesus nos dá um alerta hoje, que a nossa fé ela precisa ser exercitada. Durante muito tempo eu pensei que fé era uma coisa que arrepiava, uma coisa do fogo, que eu precisava, eu até falava, olha, a minha fraqueza é a falta de fé, porque fé é difícil. Gente, fé não tem nada a ver com personalidade, com dom, tem a ver com o seu relacionamento com Jesus. Quanto mais perto de Jesus você está, mais você se alimenta da palavra dele e mais fé, por consequência, você tem. E fé doida. Fé de que as pessoas vão ser transformadas. Fé de que a sua vida vai ser transformada, de que você vai ser liberto daquele seu pecado de estimação. Fé de que você vai poder testemunhar de Jesus. A nossa fé é alimentada pelas palavras de Jesus. Se você não tem tempo com Jesus, como é que a sua fé vai ser alimentada? Como é que você vai compartilhar isso? Aqueles funcionários, eles não se aguentaram. Eles foram ao encontro do patrão deles. Ei, teu filho vive, isso me ensina, e quer ensinar cada um de nós, que pessoas apaixonadas fazem mais do que meros trabalhadores. A gente canta, hey, hey, apaixonado estou. Será que a gente está? Quando a gente está apaixonado, também ainda me lembro disso. A gente se arruma. A gente quer estar legal. Está com aquele sorriso. Está sempre pronto para encontrar aquela pessoa. E com Jesus, uma paixão sonsa. Uma paixão de louvor. Uma paixão de sábado. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Você pode ser um membro de célula, um líder, um ministro, ou ser como eu nas horas vagas, um artista de teatro, ou qualquer coisa assim. Se você não tiver relacionamento com Jesus, não vai valer de nada. Que boa notícia você tem para compartilhar. Que Jesus é esse que a gente está propagando. Aí a gente olha, vê o culto vazio, vê a nossa célula vazia, ou vê a nossa vida sem sentido, e a gente pensa, Jesus não quer fazer. Acabou a paixão.
Você só está cumprindo o rito. Você só vai na célula. Você só vai para a faculdade. A sua fé não é compartilhada. A sua fé é sua. Isso quando você ainda tem fé. Esse oficial, ele creu. Não baseado no dito popular, ver para crer, ou como Tomé, que precisou tocar para ver. Ele creu. Como diz lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que ainda não vimos. Eu entendo fé. O projeto de Deus está aqui para mim. A minha fé traz isso à existência. Deus sonha com que eu ganhe outras pessoas para Ele. E a minha fé possibilita que eu alcance isso. Deus sonha que eu tenha um bom emprego. A minha fé possibilita isso. Que eu tenha uma boa formação. A minha fé possibilita isso. Eu trago à existência. Deus está comprometido com a minha causa de vida, mas eu estou comprometida? Que fé é essa que não gera resultado nenhum? Uma fé baseada em cumprir os protótipos. Esse homem, ele compartilhou, os servos vieram, apaixonado, todo mundo muito feliz, porque o filho vivia, a notícia era ótima. O que a sua fé tem gerado? Está gerando vida? Esse sinal, e eu fiquei muito impressionada, porque isso falou muito claro no meu coração, revela que Jesus é vida. Vida. Se eu tenho Jesus, eu preciso ser plena. Eu preciso ter uma vida abundante, a ponto de que as pessoas que me encontrem percebam isso. Esse oficial teve uma fé que foi amadurecida. Então, primeiro ele precisou ir até Jesus. Ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele pediu ajuda para Jesus. Jesus deu um comando. Ele ouviu o que Jesus tinha a dizer e voltou. A fé dele é uma fé madura. Até quando você vai ficar testando Jesus? A gente banaliza o sacrifício de Jesus. Tem muitos de nós, inclusive eu em tempos que estava dentro da igreja, que a cruz, eu falava, tá bom, Jesus, o Senhor morreu na cruz, mas e aí, como é que fica? Eu não vou melhorar a minha situação financeira, e aí, como é que fica? Eu não vou passar no vestibular, e aí, como é que fica? Morreu na cruz, bacana, na eternidade eu vou viver com o Senhor, mas e aí? Tenho vergonha disso, mas é verdade, a gente banaliza o sacrifício de Jesus. A gente ignora os sinais que eles nos dão dia após dia. Jesus não faz mais nada por você. Ah, mas Marcela, foi só um primeiro amor, né? Foi quando Jesus mudou tudo. Todo relacionamento vai caindo na mesmice. Jesus não. A palavra diz que Ele se renova e Ele quer nos renovar. Nós precisamos decidir compartilhar a nossa fé. Precisamos fazer como esse oficial. Quando ele pensou em Jesus, ele não calculou, não, eu vou chegar lá, Jesus vai transformar, e vai ser tudo legal, e a gente vai fazer uma festa, e vai ser... Ele teve uma fé amadurecida. E eu quero falar uma verdade para vocês. Uma fé amadurecida, ela se propaga em dimensões incalculáveis. Quando aquele homem foi até Jesus, ele não imaginou que a casa dele ia ser ganha. Ele não imaginou que o filho dele ia ser ganho. Ele não imaginou a proporção do milagre de Jesus, que só com o poder da palavra iria curar o filho dele. A fé amadurecida desse homem gerou frutos numa dimensão que nós não podemos calcular. A Bíblia não fala quantos funcionários ele tinha. Não fala qual era o tamanho da parentela dele. Às vezes a nossa fé não está gerando fruto nem na nossa casa. Ah, Marcela, para você é fácil, né? Você nasceu num lar cristão. Quando eu nasci não tive nem opção, já era batista desde bebê. Continuo batista desde agora. Mas existem outras pessoas que precisam ser ganhas. A nossa fé é compartilhada de uma forma irrelevante. Porque nós não temos relacionamento com Jesus.
que uma pessoa apaixonada, ela só tem esse assunto. Amigo apaixonado é uma coisa chata. Se você está sozinha, é pior ainda. Então, hora que eu falo, chega meninas, eu não quero mais ouvir. Quando apaixona a melhor amiga, então é pior de tudo, porque ela só fala disso sempre. Apaixonado só tem esse assunto. Se você é apaixonado por Jesus, você só vai ter esse assunto. Claro, né, irmão? Não vai ser o cara chato, né? Vai chegar lá no meio do seu ambiente, oh, glória a Deus, aleluia. Não, seja legal. Jesus é legal, seja legal. Use umas estratégias bacanas. Vira aqueles pentecostal, que fala com a pessoa já impondo a mão à cabeça. Uma vez eu levei uma visitante na célula, ela foi tão ousada, que ela orou com imposição de mãos na minha cabeça. Eu era líder da célula. Ela foi orando assim, eu fui, meu Deus, eu vou cair, porque a gente quer fazer isso, a gente quer enfiar Jesus em goela abaixo. Você não precisa ser legal. Você tem que falar de Jesus, você fala do jeito que dá. Você compartilhou sua fé. Ah, então, cara, você sabe que eu sou crente, né? Eu vou na igreja, você não quer ir? Quem que vai? Eu não vou. Quer ver? Um convite legal. Quando você vai comer. Aí a pessoa fala assim, ah, não, vamos sair para comer. Ah, não vou. Aí a pessoa fala, eu pago. Opa, interessante. Mas a gente vai falar de Jesus, vamos lá. Vai que dá, vai que cola. Que Jesus mais chato. Não é o Jesus que eu sigo. Não é o Jesus que eu sirvo e não é o Jesus da maioria de nós. Que fé é essa? Sem sentido. Fala aqui também que para a gente ter fé, nós precisamos exercitar. Esse oficial, ele foi o caminho inteiro pensando no que Jesus tinha dito. Ele tinha um propósito. Qual é o seu propósito? Ah, Marcela, meu propósito é agradar o coração de Deus. Será? Jesus pediu alguma renúncia para você, você faz? Se ele mandar você agora sair andando 30 quilômetros, você vai? Estou vendo gente fazendo assim. Vai andar comigo depois, saindo aqui do culto. 30 quilômetros, vai lá, sai andando aí 30 quilômetros, você vai encontrar um louco lá no final, você fala de mim para ele. Você vai? Vai nada. Andando. A gente fica condicionando a nossa fé, limitando o nosso Jesus, que é maravilhoso, que é grandioso. Para manter a nossa fé acesa, nós precisamos nos alimentar cotidianamente da palavra de Jesus. Querido, se a gente não lê a Bíblia, não tem alimento, não tem combustível, não tem o que falar. Você vai falar de você. Talvez seja como eu, vai falar um festival de abobrinha, coisa nada a ver. Porque você não se alimenta, você não tem tempo com Jesus. Você não tem a presença de Jesus, isso não é mais importante. A fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. Por que a gente tem que viver de sinais? Ah, Jesus curou, então Jesus é poderoso. Ah, Jesus me passou no concurso, então Jesus é poderoso. Fora disso, é a mesma coisa. Está do mesmo jeito. Outra coisa que a gente aprende com essa palavra é que Jesus é o Senhor da distância. No caso da história, ele era uma distância física. Então, ele falou e aconteceu lá onde esse jovem estava. Mas ele também é o Senhor da distância política, ideológica, moral, familiar. Às vezes você pensa, não, mas o meu colega de classe, Marcela, você não conhece, ele é ateu convicto. Só Deus para mudar ele. Só Deus mesmo, irmão. Apresenta Deus para ele. Se você não pode chegar claramente, o Senhor usou a vida daquele oficial para alcançar. Se coloca na posição, se coloca em oração, vai pagar o preço. Mas a gente não quer pagar o preço nem pela gente, vai pagar por quem está ao redor. Jesus, ele quer operar milagres ainda hoje. Ele deixou uma palavra para a gente dizendo, olha, em meu nome, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu penso, Jesus, você estava louco, né, quando você falou isso. Maiores do que o Senhor fez, não tem como.
Eu tenho que exercitar minha fé e crer. Se Ele falou, eu confio no que Ele disse. No nome de Jesus, a gente pode fazer coisas maiores. Outra coisa que esse oficial nos ensinou é que nós precisamos ter a nossa fé no que é correto. É lógico que antes de recorrer a Jesus, talvez ele tenha feito muitas outras buscas. A gente sempre faz isso, a gente sempre tenta resolver primeiro. Às vezes de modo honesto, às vezes não tão honesto, a gente tenta resolver e só vai Jesus em último caso. A palavra de Jesus provou aquele coração. A indagação que ele ficou no coração dele não foi maior que o propósito dele. Qual tem sido o nível da sua fé? Jesus deixou a fé aqui, ó, para a gente manter difícil. E olha que a gente nem tem que ir para a cruz, literalmente falando, né? Tem gente que defende a sua concepção ideológica com mais convicção do que Jesus. O seu posicionamento moral, os seus valores familiares, com mais convicção que Jesus. Às vezes eu vejo isso no Facebook, gente defendendo lá o mito 1, o bandido 2, com uma convicção, mas não vejo falando de Jesus com essa convicção. A gente engaveta Jesus e tira ele só em ocasiões especiais. Isso não é fé. A gente não está exercitando a nossa fé. O encontro com Jesus foi tão significativo que aquele homem sabia exatamente a hora que ele se encontrou com Jesus. E quando os seus funcionários disseram, olha, foi lá pela hora tal, ele pensou, foi exatamente nessa hora que Jesus proferiu as palavras. O encontro com Jesus, ele é marcante. Você vai se lembrar de quando aceitou Jesus. Meu coração batia forte. Tinha 9 anos. Não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Eu lembro que no dia do meu batismo eu fiquei super nervosa, porque para mim era uma coisa séria aquele compromisso. Eu pensei, meu Deus, eu nunca mais vou poder largar Jesus. E se um dia eu quiser fugir? Se eu quiser ser louca? Não vai dar. Pedi para minha mãe uma Bíblia. Ela gravou com o meu nome lá. Eu lembro que a primeira vez que eu fui andar de ônibus, eu perdi a Bíblia. Fiquei triste, porque era meu presente de batismo. Eu fui, aí foi eu, a minha irmã e a minha tia batizar no mesmo dia. Para mim era tão sério que eu falei, vai você primeiro, fulana, vai lá. Fiquei pensando, meu Deus, ainda dá tempo de eu desistir. Esse compromisso é muito sério. Vai, Meire! Aí foi a Meire na frente, batizou. A última que entrou fui eu. Falei, agora deu ruim. Agora é sério. E eu tinha 9 anos. Toda vez que eu penso em desviar, porque eu penso. Todo mundo pensa. Ficando mais velho, a gente vai pensando mais vezes em desviar. E eu me lembro que aquilo era tão sério para mim, quando era muito nova, que agora não dá para largar. Porque eu realmente sou apaixonada por Jesus. Eu falo, Deus, queria tanto esse fulano aqui, mas o Senhor é mais importante. Eu queria tanto fazer tal coisa, mas o Senhor é mais importante. E eu chego a ficar brava e sou zoada. A gente fez uma viagem. Olha só, irmãos, qual é a probabilidade disso acontecer? Em 4 amigas, cada uma com um gosto mais eclético que o outro. Uma gosta de homem alto, outra de homem baixo. Eu gosto de quase todos os tipos, beleza? Aí, estávamos no metrô. E geralmente a gente comenta, né? Um bando de brasileiro, ninguém entende nada do que a gente está falando. Ai, que gato. Ai, já quero. E coisas absurdas que não compensa falar. Mas nesse dia, pela misericórdia de Deus, nós nos silenciamos. Então entrou um francês. Lindo. E eu não disfarço, né? Eu fui a que menos disfarcei, eu confesso. Todas nós achamos aquele rapaz maravilhoso. Ele segurando no metrô. Não estava fedendo, que é uma coisa rara. Beleza. E eu sentada, cuidando da estação. Olhando aqui, olhando lá, né? Um olho no gato, um olho no peixe, beleza? Aí, não sei o que as meninas perguntou, Marcelo, onde a gente vai descer?
Ah, na estação tal. Aí ele virou para mim, você é brasileira? Eu morei no Brasil. E todas as meninas aqui, ele virou para conversar só comigo. E eu assim, hã? O que você vai fazer hoje? E as meninas, né, tudo na expectativa, querendo que eu caísse para ficar liberado, né? Porque a líder caiu, pode todo mundo cair, é tipo isso. E eu, você vai fazer alguma coisa? Não, a gente já está indo embora, era o último dia na cidade. E ele lindo, falando português, aquela coisa. Irmãos, naquele momento eu lembrei que eu era apaixonada por Jesus. Eu poderia ter dito, não, vou fazer o que você quiser. A noite é uma criança, eu sou pedagoga, a gente está aí. Vamos embora. Não. Cantada gospel essa. Quem é pedagoga aí pode usar. Dá para usar. Só se for para meninos mais novos, senão não pega bem. Tá? Eu podia ter falado isso, mas a minha paixão por Jesus, mais do que o meu testemunho, porque eu poderia dizer para as meninas, olha, pequei, tenha misericórdia de mim, vocês já falharam tanto. Eu era apaixonada por Jesus, o que eu falei? Meninas, nossa estação, não sei se era, descemos. Eu fugi da aparência do mal, que eu já estava babando naquela altura. A minha fé, a minha paixão por Jesus me fez manter em santidade. Até hoje elas me zoam. Eu mesma, durante 15 dias, deitei e falei, Senhor, como? Ninguém ia saber. São essas meninas, mas eu tenho coisas para chantagear elas. Ia dar certo. Por que eu não fiz isso? Porque o meu amor por Jesus é maior do que coisas momentâneas. Que aquele francês falando em português, que eu entendi o que ele estava falando. E tantas outras coisas. Eu percebi que a minha fé em Jesus ela é maior do que a religião. E eu fiquei feliz, depois de 15 dias sofrendo a depressão por isso. E eu falei, Jesus, obrigado. Porque eu verdadeiramente sou apaixonada pelo Senhor. Porque eu não fico com rapazes bonitos, não é porque eu sou líder da igreja. É porque eu sou apaixonada pelo Senhor e eu sei que não é isso que o Senhor quer para mim. Eu estou compartilhando essa área porque aos 27 anos é a área que mais pega. Porque o resto a gente vai tirando de letra. Essa aqui é difícil. O Senhor se esqueceu de mim. Aí vem o diabo, eu me lembrei de você, você foge. E não chega a bênção, é difícil. Você tem uma área de dificuldade para exercer a sua fé. Às vezes você está precisando de uma cura, você está precisando de coragem para falar de Jesus. Não, Marcela, é que eu não tenho dom para falar, né? Gente, tem uma amiga minha que ela nem chama as pessoas para a cela, as pessoas se convidam. Ela é muda praticamente. Ela só faz assim. Onde você está indo? Eu estou indo na cela. As pessoas vão indo com ela, eu fico impressionada. Nem convidou, as pessoas se oferecem. Jesus usa, desde que a gente queira. Quando aquele homem ouviu, teu filho vive, ele teve a fé dele provada e atestada. Ele teve o resultado, que era a vida do filho. Qual é o teu filho vive de hoje? É o teu serviço? É a tua casa? É a tua família? É o teu namoro? Deus, por meio de Jesus, quer proferir palavras de bênção para você. E para mim, que estou aqui falando um monte de bobeira às vezes. Jesus está pronto para que a gente possa trazer à existência aquilo que Ele sonhou para nós. Reconheça o senhorio de Jesus, a magnitude de Jesus. Insista pela presença dEle. Quando a gente voltou, esses 15 dias depois, eu falei assim, agora o Senhor não vai me abandonar. Porque eu não te abandonei lá, eu estou aqui me sentindo sozinha, estou sendo zoada, me ajuda. Insiste para Jesus ser parte da sua vida. Insiste para Ele ser parte da sua vida, para Ele ser presença na sua vida, para ser presença VIP. Não só quando você está mal, não, quando você está bem. Jesus, hoje eu estou feliz, eu quero estar com o Senhor. Quando eu fico mais alegre, assim, é quando eu mais vou para Jesus, obrigado, porque eu sei que sem o Senhor eu não conseguiria isso. Obrigada. Creia no que Jesus te disse. Não abandona Jesus pelas suas conquistas, não. Aquele homem não se limitou, não, já curou,
Não, parou com essa palhaçada de acreditar em Jesus aí, só porque o cara curou, meu filho. Todo mundo se converter agora? Vamos parar com isso. Foi só um milagrinho. Não faça isso, acredita no que Jesus disse para você. E ele diz na Bíblia, não trouxe, está aqui no celular, vocês também devem ter no celular. Está aqui o que Jesus disse para nós. Eu tenho uma vida abundante para você, uma vida plena. Eu quero me relacionar com você. Acredita nisso. Confia no que Jesus te falou. Compartilha a sua fé. Tem um verso que diz, fale de Jesus, se necessário, use palavras. Marcela, eu não sei falar, você sabe sorrir, você sabe ouvir, você sabe ser um bom funcionário, você sabe ser um bom colega de classe, você sabe ser um bom filho. Faça isso, compartilhe a tua fé para que ela alcance um raio que você nunca nem pensou. Existem colegas que eu ganhei depois de muito tempo, 5, 6 anos, porque eles se lembravam que lá no ensino médio, eu era uma das poucas que não colava. Tomava bomba de matemática, eu era mal. Mas eu não colava. E é uma coisa tão boba. Compartilha a sua fé. A fé sem obras, ela é morta. Tiago fala isso. Compartilha a sua fé, deixa Jesus fazer sinais na tua vida e compartilha com os outros, amadurece a tua fé, vai para a presença de Jesus, faz como esse oficial, suplica, implora. Não deixa que Jesus fique numa gavetinha guardado. Jesus vive. O meu desafio para vocês e para mim também, até me perdi na palavra aqui, que Jesus, ele pode não apenas mudar a sua vida hoje, mas pode mudar a vida de todo mundo que está ao seu redor. É só exercitar a sua fé. Traz à existência o que Deus sonhou para você. No caso desse oficial, era a cura de uma enfermidade. Eu não sei qual é o seu teste de fé, mas seja aprovado. Exercita ela. Decide caminhar com Jesus. Procura Jesus, vai até Jesus, sai da onde você está e vai até Jesus. Que nós não sejamos meros trabalhadores, meros religiosos, meros líderes, meros membros, que nós sejamos apaixonados. Que a gente transpire Jesus, para que esses sinais possam ser operados no dia de hoje. Nosso Jesus continua curando, continua libertando. Ele é a solução do problema de alguém que está próximo de você. Nós vamos orar e eu quero desafiar você a colocar o seu coração diante de Deus e pedir para que Ele fale o que tem te desmotivado, o que é mais difícil para você exercitar na sua fé. É ir até Jesus? É acreditar no que Ele diz? É compartilhar a sua fé? O que é mais difícil? Fala, Jesus, eu te suplico, faz como oficial, eu estou implorando. Faz alguma coisa. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e os teus sinais são deslumbrantes, Deus, e o Senhor se renova nas nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque quando o Senhor fez esses 7 sinais, o Senhor já sabia que nós íamos estar aqui hoje no culto para ouvir deles, Deus. Nos ajuda a compartilhar aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida e renova. Se há alguém aqui que precisa de cura, Deus, cura. Se há alguém que precisa de renovo, de relacionamento com o Senhor, transforma, Senhor, renova. Se alguém se esqueceu, Deus, daquilo que o Senhor já fez na vida, traz a memória para gerar esperança. Nos ensina a compartilhar uma fé viva. Quem vai até o Senhor encontra a vida, Deus, e uma vida abundante, uma vida plena, uma vida alegre. Deus, que nós tenhamos essa vida. Usa as nossas vidas, Deus. Trabalha no nosso interior, no nosso coração, nos prova e nos aprova. Nos ensina a sermos parecidos contigo.
sem limitantes, Deus. Nos ensina a ser como esse oficial que foi até o Senhor. Só o Senhor tem palavras que podem gerar vida, que pode gerar transformação, é só o Senhor. Que cada um de nós aqui saiamos dessa noite transformada, Deus, não porque uma vida doida veio aqui na frente e falou um monte de coisa, mas porque a Tua palavra renova as nossas vidas. Jesus, se revela para mim e para os meus irmãos dia após dia. Transforma os nossos corações, transforma as nossas intenções, nos faz ter um propósito de caminhar contigo. Eu te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Que nós possamos entoar louvores de forma real, e que tudo que a gente cante, que a gente fale, Senhor, seja real. Exercita a nossa fé e nos ajuda, Deus, a vivenciarmos os Teus sinais. Muito obrigado, Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém ou não? Fica de pé no seu lugar. Nós já estamos encerrando esse culto. Vamos celebrar com uma última canção. Mas eu creio que Deus falou contigo. Com certeza Deus falou comigo. E faça um compromisso com Deus, de que essa semana vai ser diferente. Você vai exercitar a sua fé. Você vai até Jesus, reconhecendo a sua magnitude, reconhecendo o seu poder, você vai até Ele. Que você vai crer na palavra de Jesus, vai insistir com Jesus, vai crer na palavra que Ele já disse ao seu respeito, e vai se fundamentar nessa palavra, vai compartilhar a sua fé. Que palavra tremenda. Quero lembrar você que amanhã às 10 da manhã nós temos o Tadel. Então, não se esqueça disso. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Líderes, supervisores, coordenadores, líderes em treinamento, núcleo de célula. Então, amanhã às 10 horas da manhã temos um encontro marcado aqui. Vai ser maravilhoso. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse culto. Senhor, obrigado porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque o Senhor não é simplesmente um homem, não é um agitador qualquer. O Senhor não é só um profeta. O Senhor é o Deus vivo, e vale a pena confiar no que o Senhor diz. Vale a pena colocar a nossa vida à prova por causa das palavras que o Senhor diz, porque o Senhor é fiel e o Senhor é poderoso, e aquele que confia no Senhor não será envergonhado. Aquele que tem os seus pés firmados na rocha que é Cristo Jesus jamais será confundido. E nós faremos, ó Deus, esse voto, nós faremos esse compromisso de confiar naquilo que o Senhor diz. Eu não vou viver por aquilo que eu sinto, nem por aquilo que os outros dizem. Eu vou viver naquilo que o Senhor diz. Eu vou obedecer à Tua palavra, e eu colherei os frutos da obediência, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Recebe toda a glória. Que o amor maravilhoso de Jesus, a graça maravilhosa e o amor do Pai e a atuação permanente do Espírito Santo seja com o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos celebrar com mais uma música e depois a gente já está liberado. Deus te abençoe. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que vou viver
olhos se abriram.